Olá, boa tarde. Por acaso sabe o que fazer em situação de emergência? Desastre natural, incêndio, acidente? Na verdade, nada nos prepara totalmente para a tragédia. É verdade, mas podemos, pelo menos, conversar sobre isso. Porque conversar e aprender é aquilo que nós fazemos aqui e com quem sabe. Homem prevenido vale por 2, mas convidados são 3 e querem partilhar a experiência e conhecimento que um dia, quem sabe, lhe poderão, a mim ou a si, ser muito úteis. Para hoje, convidei Jorge Dias, é responsável pela área de comunicação e sensibilização da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o comandante Pedro Araújo, dos Bombeiros Voluntários da Parede e representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, e o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional. Aos 3, bem-vindos à Sociedade Civil, obrigado pela vossa disponibilidade. Permitam-me, será que é assim muito redutora que, em caso de emergência ou em caso de acidente ou outra situação mais dramática, nós temos duas atitudes e 2 comportamentos normalmente típicos. E o português até talvez mais ainda. Ou grita, ou vai ver o que é que se passa. O grito não é a melhor forma de agir perante uma situação. Pedro, posso começar por si? Não, seguramente que não é, e o grito sendo uma atitude espontânea, ela é natural. No entanto, a seguir ao grito, terão que haver ações concretas que resultam naturalmente de uma instrução, de um conhecimento sobre o que fazer depois do desastre, depois do acidente, e isso ocorre com a instrução e com aquilo que é a resiliência das sociedades face aos desastres. Pedro, e há pouco falávamos antes do programa começar numa situação de 2005, lembrava que era 2005, não é? Quando se falou que vinha uma onda muito grande a caminho da costa no Algarve, toda a gente foi para a praia ver o que é que se passava. Sim, e se viesse a onda, iam todos. Exatamente, são aquelas situações de alarme social, não é? E que depois os curiosos acabam por ir verificar com os próprios olhos se realmente é uma situação de emergência ou de urgência. Quer dizer, e vivemos isso todos os dias e nós... Agora, curiosidade e ignorância? Eu julgo que é um bocadinho a nossa cultura, a cultura portuguesa. Nós temos agora o exemplo, vamos começar a entrar no inverno e vivemos num país à beira-mar, não é? E por muitos avisos que fazemos, por mais avisos que fazemos, que as zonas costeiras são zonas suscetíveis a perigos e as pessoas podem incorrer em perigos e, portanto, tentamos sensibilizar as pessoas para evitarem os comportamentos de risco. Assistimos no dia-a-dia pessoas que se deslocam até à faixa litoral atraídas pela força do mar a tirar a melhor fotografia, a melhor selfie. Isso viu-se no inverno passado. A comunicação social ajudou nesta divulgação, nesta atitude preventiva e ao mesmo tempo estavam a chegar fotografias às televisões de pessoas a fotografar o temporal, muitas vezes expondo-se ao próprio perigo em zonas rochosas, em zonas de praia. E, portanto, eu julgo que é um pouco a cultura portuguesa que tem que mudar. Pegando uma frase mais ou menos Pitágoras dizia, não é? Ensinai as crianças e não tereis que castigar os adultos. E, portanto, esta cultura de segurança tem que começar quando se é jovem, quando se é criança e nós, no nosso caso, a Autoridade Marítima Nacional, naquilo que é a vivência em segurança, naquilo que nós chamamos o domínio público marítimo, é um trabalho que temos vindo a fazer com um programa de cidadania marítima para tentar incutir realmente uma cultura de segurança, começando nas crianças, não é? Para depois a mensagem ir passando. Jorge, o Pedro Dias acrescentava aqui um dado ao grito e à curiosidade, agora é selfie, não é? Como se já não bastasse a curiosidade, agora também há esta necessidade das pessoas se aproximarem do acontecimento para registarem ou para vaidade própria ou para mandar para os órgãos de comunicação social. Sim, eu julgo que isso é um facto, é uma realidade. Digamos que são os segundos de fama que de alguma forma nos podem, julgamos nós, nos podem perpetuar, não é? Mas na realidade isso representa um perigo enorme. Estes casos que foram aqui referidos antes, designadamente os problemas na orla marítima e o problema das ondulações muito fortes, já para não falar, por exemplo, do que possa ser uma situação como aquela que falou de 2005, de um suposto tsunami, a realidade é que... mais não era do que uma nuvem ao fundo. Exatamente. Não é? O que nós deveríamos fazer era exatamente não procurar expor-nos exatamente a esse perigo e, portanto, deveríamos, obviamente, recuar, retrair para um sítio onde estivéssemos seguros. Eu queria só lembrar aqui uma coisa.
é que nós devemos estar sempre muito preocupados com a nossa segurança, mas para, de facto, atingirmos o objetivo de segurança, nós temos que nos saber proteger. Proteger é, digamos, um meio instrumental para alcançarmos a segurança. Como falava aqui o Pedro Araújo, nós para isso precisamos de praticar uma série de gestos, muitas vezes gestos simples que nos ajudem nas situações de perigo a reagir rapidamente, mas reagir como deve de ser. Uma eficácia. Daqui a pouco já vamos a alguns desses exemplos. Jorge, quais são as preocupações assim, gerais da Autoridade Nacional da Proteção Civil? Bem, a Autoridade Nacional de Proteção Civil... Isto é para introduzir o tema e para as pessoas que tantas vezes ouvem falar sobre a proteção civil, mas o que é a Autoridade Nacional? A Autoridade Nacional de Proteção Civil é um organismo do Estado que tem um papel fundamental em tudo o que tem a ver com a definição das políticas públicas relacionadas com a resposta às situações de acidentes graves e catástrofes. Naturalmente que nós sabemos que todos nós temos a consciência de que vivemos numa sociedade de risco, portanto os riscos estão à nossa volta, sejam eles riscos naturais ou de origem humana, e portanto estas sociedades significa que se têm de alguma forma de organizar para responder exatamente a esses perigos. Existe um organismo do Estado, que é a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que faz parte de um sistema que é mais amplo, sistema esse que congrega uma série de estruturas e outras entidades. Estão aqui também estes outros dois convidados que representam instituições que concorrem também para a proteção civil e que, no fundo, todos nós preocupamos com o quê? Com a segurança e com a proteção dos nossos concidadãos. Exatamente para que nas situações de acidente grave ou catástrofe haja o mínimo de danos, seja nas pessoas, seja nas edificações, em todo o património. Pedro Dias, e a Autoridade Marítima Nacional? Qual é o seu propósito? Eu vou trazer aqui um tema que é um tema que está muito em voga, que é a questão da época balnear e suscita sempre motivos de grande apreensão. São as vidas que são perdidas durante a época balnear. Mas só para lhe dar uma ideia, em 2016 tivemos registros de 1.600 ocorrências naquilo que nós chamamos o domínio público marítimo, que é algo que está consagrado na lei desde 1864, está definido e, portanto, são os 50 metros que vão da margem desde a linha d'água, desde o sopé da linha d'água para dentro, tanto da faixa terrestre, por assim dizer. E, portanto, nestes 50 metros, registámos em 2016 1.600 acidentes. Mas há praias que têm mais, areal mais do que 50 metros, não é? Sim, há praias que em termos de extensão têm, mas depois isto é a questão da divisão das responsabilidades. Portanto, nós temos aqui uma resposta e um papel fundamental, quer em matéria de prevenção e também em resposta à emergência, ao socorro. Isto para dizer o quê? Que existe um conjunto de acidentes e de incidentes que não estão tão mediatizados, mas que infelizmente são responsáveis por acontecimentos trágicos. Só para lhe dar uma ideia, quando nós analisamos a estatística entre 2010 e 2016, conseguimos perceber que cerca de 100 de pessoas perdem a vida nesta pequena extensão da faixa litoral. Um exemplo, por exemplo, dos pescadores lúdicos, os pescadores apiados. São centenas os pescadores apiados que ao longo de todo o ano, tanto, independentemente da época do ano, procuram a melhor rocha, o melhor sítio, o sítio mais recôndito para fazer a melhor pescaria. E infelizmente morrem pessoas neste tipo de acidentes. Morrem surfistas, morrem naturalmente, que é a franja, eu talvez lhe diria mínima, que são os banhistas durante a época balnear. Morrem muitas pessoas em quedas de arribas, portanto, pessoas que ou estacionam mal os carros, ou, enfim, com objetivos mais trágicos, põem o termo à vida, mas ocorrem muitos acidentes de pessoas que se deslocam até à faixa litoral com o seu carro e o carro fica destravado e incorrem acidentes. É curioso, por exemplo, ver aqui junto ao Cabo da Roca, que é uma zona que está delimitada e quer estrangeiros, quer nacionais, muitas vezes procuram a melhor fotografia, o melhor momento e transgridem a vedação. E, portanto, o nosso papel aqui é um papel de incutir uma cultura de cidadania marítima, como eu já falei, de prevenção e naturalmente, depois, em articulação também com aquilo que são os outros órgãos de proteção civil, dar resposta às situações de emergência e socorro e que ocorrem muitas vezes. E poderia aqui particularizar, por exemplo, o caso que foi como comecei, de um pescador lúdico aqui há uns anos, que teve 4 horas e meia para ser salvo. E depois quase são zonas ainda mais difíceis de resgate, não é?
Sim, e depois ele quase de uma forma litigante escreveu à Autoridade Marítima Nacional e à Autoridade Nacional de Proteção Civil dizendo como é que era possível em pleno século XXI demorar 4 horas a ser salvo. E nós depois fomos analisar o acidente. Falou dos direitos, mas esqueceu-se dos deveres. E lá está, é porque nós todos temos o direito à segurança, é um direito que nos assiste e, portanto, a Polícia Marítima tem aqui um papel fundamental nesta matéria, mas também temos o dever, numa ótica de prevenção, de nos precavermos. O que é que aconteceu com este pescador lúdico? Foi um caso muito particular. Na zona do Cabo da Roca estava a pescar junto à faixa litoral, portanto, numa zona completamente isolada, numa zona com pouca rede de telemóvel, e o indivíduo estava sozinho e caiu. O alerta foi dado por um familiar, portanto, que ele não regressava à casa, portanto, só aqui já houve um hiato temporal muito grande. E depois conseguiu-se perceber, através dos bombeiros aqui, no caso eram os bombeiros de Almocegem, mais ou menos o sítio onde o senhor tinha caído. Iniciaram-se as buscas, por terra, pelos bombeiros, por ar, com o helicóptero de busca e salvamento da Polícia Marítima, e por mar. Portanto, isto para salvar uma pessoa que não sabia, 50 a 70 pessoas. Bom, depois a história tem um enredo ainda mais complicado, que os bombeiros de grande ângulo de Almocegem chegam ao local, conseguem resgatá-lo, e depois puxam-no para uma zona mais elevada, onde o helicóptero, neste caso da Força Aérea, iria fazer o resgate. O que acontece é que a zona era de tal forma íngreme, portanto, só para lhe dar a ideia do sítio difícil acesso onde o senhor estava, que o helicóptero não consegue fazer o resgate. Então, nova tentativa, com mais 1 hora, os bombeiros puxam-no para a faixa, portanto, para a zona mesmo, para a zona marítima, e a Estação Salva-Vidas de Cascais vai lá para tentar resgatá-lo. Mar revolto, difícil acesso, não conseguem. Depois culmina o salvamento com a Força Aérea, que acaba por resgatá-lo. Ou seja, estamos a falar de um acidente com um pescador lúdico que envolveu cerca de 50 a 70 operacionais, demorou 4 horas e meia, e o senhor estava com uma fratura exposta, e as horas de sofrimento que ele teve. E, portanto, isto é um pouco aquilo que é a nossa cultura, a nossa falta de cultura de segurança. E, portanto, a Autoridade Marítima está muito atenta a isto e tenta sempre, todos os dias, naquela sua atitude de proximidade com a população, tentar educar para as boas práticas. E depois, nestes casos, essa pessoa é responsabilizada pelos meios de quanto custou essa operação? Não é. Portanto, as pessoas, como eu disse, têm o direito à segurança e ao salvamento e, portanto, isso é um serviço público que é prestado, mas, naturalmente, se os custos fossem imputados nestas situações de comportamentos incautos, provavelmente as pessoas pensariam 2 vezes quando vão para estas zonas, que eles chamam zonas de pesqueiros, completamente isoladas, à noite, se calhar pensariam 2 vezes. Pedro Araújo, infelizmente vivemos recentemente alturas de grande dramatismo. Por outro lado, são também estes momentos que nos fazem dar a verdadeira e real importância ao papel de um bombeiro. E depois, durante o ano, temos a tendência de nos esquecermos outra vez. Diria que sim, mas também em planos diferentes. Naturalmente que o acidente é um acontecimento mediático e, consequentemente, tem uma cobertura alargada e tem também uma exposição que acaba por falar por si. Todavia, ao longo do ano, os bombeiros não param, pese os grandes incidentes que ocorrem, sobretudo relacionados com os incêndios florestais. Mas a verdade é que este agente de proteção civil, os bombeiros em particular, é responsável por mais de 1,5 milhão de ocorrências todos os anos, e estas ocorrências que se tornam mediáticas são de facto uma parte muito reduzida do todo da atividade do setor dos bombeiros. Nós estamos a falar de tipologias de ocorrências que vão do mero salvamento de um animal, a uma fuga de gás, a uma limpeza de pavimento, à retirada de um reclame em perigo, ao transporte de um doente ao hospital, de um acidente, um desencarceramento, e por isso a tipologia enorme de ocorrências que todos os dias os bombeiros se ocupam de resolver. Todavia, há sempre aquelas ocorrências que, por esta ou por aquela circunstância, acabam por ter maior cobertura e por dar maior visibilidade
aos agentes de proteção civil, seja num acidente em espelho d'água, seja num salvamento, seja numa explosão, seja num sismo, enfim, aquelas ocorrências que sabemos que provocam naturalmente uma cobertura maior ao evento. Todavia, eu julgo que os bombeiros têm o seu devido reconhecimento. Naturalmente, todos nós achamos que se poderia fazer sempre mais, se poderia apoiar mais, mas isso é da vida, quer dizer. Agora, não nos podemos queixar, porque de facto as populações estão com os seus bombeiros. Os bombeiros são organizações da sociedade civil que emergem da vontade das populações. A própria instituição Bombeiros é detida pelos seus associados, pela comunidade local, e por isso, quando falamos em apoio, pelo reconhecimento das suas populações, ele está garantido, mais que não seja pela sustentabilidade da associação, que é das populações. E o que é que faz a Liga? E o que faz a Liga? A Liga é, de facto, a confederação das associações e corpos de bombeiros. A Liga tem como missão, como escopo, a representatividade destas organizações, dos corpos de bombeiros, independentemente do seu nível de profissionalismo, das suas entidades detentoras, mas tem sobretudo que zelar por aquilo que são os interesses macros, os interesses coletivos destas forças, do agente de proteção civil, bombeiros, e falo junto da tutela, falo junto dos variedíssimos organismos que cooperam com o sistema de proteção civil e outros sistemas, nomeadamente o sistema da autoridade marítima, de busca e salvamento marítimo, ou o sistema integrado de emergência médica, enfim, que colabora com todos os agentes de proteção civil no âmbito dos respectivos sistemas, e por isso acaba por ser a ponte entre as associações de bombeiros, entre os corpos de bombeiros, e estamos a falar de 472 corpos de bombeiros, que são detidos ou por câmaras municipais, ou por entidades privadas, ou por associações humanitárias de bombeiros, e a Liga tem a obrigação, naturalmente, de congregar as necessidades, os interesses de todas estas entidades e de levar em viva voz a todos aqueles que têm a obrigação de garantir as condições de funcionalidade destes agentes de proteção civil. Jorge, estamos a falar de pessoas. A proteção civil é feita de muitas pessoas. Quem são essas pessoas e onde é que elas estão? De facto, a proteção civil é feita de muitos agentes que, por sua vez, são também compostos de muitas pessoas. Temos aqui alguns representantes, como eu falava há pouco. Os bombeiros são, de facto, um agente de proteção civil muito importante, mas temos também outros que poderei nomear: as Forças de Segurança, a GNR, a Guarda Nacional Republicana ou a PSP, a Polícia de Segurança Pública, são também exemplos de agentes de proteção civil. Por outro lado, as Forças Armadas, de que está aqui também um representante, neste caso, de um dos ramos das Forças Armadas, a Marinha, mas poderia também citar aqui o Exército ou a Força Aérea, são outros agentes de proteção civil. O Pedro Araújo referiu também o caso do INEM, o Instituto Nacional de Emergência Médica. Enfim, eu teria alguma dificuldade em os enumerar aqui todos. Com certeza que me iria esquecer de todos, não tenho a lista aqui, embora... Estamos a falar de muitas profissões. Estamos a falar de muitas. A proteção civil tem, sobretudo, uma característica. É uma atividade que congrega muitos saberes. Para a proteção civil concorrem médicos, concorrem advogados, concorrem economistas, concorrem engenheiros, concorrem geógrafos, antropólogos, concorrem pessoas com formação na área marítima. É, de facto, uma área de convergência de saberes, mais do que propriamente uma ciência, uma disciplina científica. E, portanto, naturalmente, para além de ser uma área de convergência de saberes, é também uma área em que intervêm vários setores. Vimos aqui o caso da Marinha, que tem preocupações naquilo que é o domínio público marítimo, é também a responsável pela proteção civil nesse domínio público marítimo, mas há outros que intervêm, por exemplo, no domínio público
terrestre, é importante naturalmente os bombeiros, são importantes os bombeiros, as forças de segurança e, portanto, sempre que há operações de proteção e socorro, sempre que há uma resposta a uma situação de emergência, estes agentes de proteção civil, de acordo com aquilo que é a sua missão própria, têm que todos eles funcionar coordenadamente para se atingirem os objetivos que, no fundo, é o da segurança das nossas populações. Esse é um aspecto muito importante. Permita-me uma coisa, Luís, que é o seguinte. Nós, há poucos dias, fizemos exatamente, no âmbito daquilo que é uma das missões da Proteção Civil, que é no âmbito da prevenção, fizemos um exercício muito importante que visou a sensibilização para o risco sísmico. Foi a 13 de outubro, às 10h13, 10h13 porque foi uma questão de convenção, fizemos um exercício público nacional que se chamou a Terra Treme. E basicamente o que nós quisemos foi ensaiar 3 gestos simples. 3 gestos simples esses que, no caso de um evento sísmico, podem, de facto, fazer a diferença entre uma pessoa se salvar e poder ajudar a salvar os outros. E é tão simples como isso. Durante 1 minuto, que é normalmente o tempo de duração do sismo, uma pessoa deve fazer estes 3 gestos, que é baixar, proteger e aguardar. E, portanto, se nós mecanizarmos isto, se nós formos lembrando no seio das nossas famílias, das empresas, de alguma forma estamos a dar pequenos passos no sentido da nossa segurança. Segurança individual primeiro e depois segurança coletiva. E são estes pequenos passos, no dia-a-dia, semana a semana, ano a ano, que podem ajudar, de facto, a melhorar e a tornar as nossas sociedades muito mais resilientes, isto é, com maior capacidade de resposta às situações de catástrofe e também maior capacidade de se regenerarem quando elas ocorrem de facto. Jorge, baixar, proteger e aguardar. Baixar, proteger e aguardar. Vamos imaginar que eu estou na cama quando há um terremoto. Devo rolar da cama e meter-me debaixo da cama, procurar uma mesa e proteger-me debaixo de uma mesa, assim, de um objeto que me possa proteger? Se estiver, vamos imaginar até que é alguém que está acamado, não vou falar do caso do Luís, que felizmente está bem e de saúde, não é? E porventura, se tiver uma possibilidade de reagir, deve antes do evento em si, deve ter tido o cuidado de identificar exatamente quais são os sítios frágeis da casa e aqueles que são seguros para se abrigar. Uma ombreira da porta? Uma ombreira pode ser, de facto, um exemplo, mas idealmente devia procurar uma mesa que fosse resistente, para o caso de haver um abatimento da estrutura, ficar de alguma forma protegido no casulo que a própria estrutura da mesa formaria. E, portanto, basicamente o que se pretende é que a pessoa se baixe, isto, ao baixar, se facilita a progressão porque o centro de gravidade é mais baixo e, portanto, nós, quando sentimos a ação sísmica, temos uma tendência para nos desequilibrar. Portanto, baixamos, protegemos, porque, obviamente, ao protegermos, temos a tendência de tomar a posição fetal, proteger a cabeça, proteger aquilo que são as partes vulneráveis do corpo, que é o tórax e o abdômen, e depois aguardar exatamente porque o evento sísmico, a vibração sísmica, tem um período que é, apesar de curto de duração, nos parece infinito. E, portanto, aquele cerca de minuto, que é normalmente o tempo médio da duração da ação sísmica, é um momento em que nós, de alguma forma, devemos distrair a mente. E uma das formas de o fazer é contando até 50 ou 60, calmamente, para nos distrairmos do evento em si. E depois manter-nos seguros para podermos ajudar a seguir. Claro, depois devemos proceder à evacuação do sítio onde estamos, não é? Naturalmente com os cuidados, porque as estruturas podem eventualmente ter sofrido danos, podem eventualmente haver objetos que estejam soltos e que, inclusivamente, noutras réplicas, porque os sismos muitas vezes são seguidos de outros pequenos abalos, às vezes por vezes até maiores, e, portanto, deve haver esse cuidado, de facto, que quando procedemos à evacuação, fazê-lo com a máxima segurança. Uma nota também que é importante, nós devemos ter o cuidado de, após o sismo e logo que executarmos os 3 gestos simples, devemos ter o cuidado de fechar a eletricidade, o gás e a água, por razões óbvias, para evitar que haja explosões e que as consequências se tornem muito mais dramáticas
com a eclosão, a deflagração de incêndios ou outro tipo de eventos que sejam igualmente, potenciem a catástrofe fechar de si, com certeza que é grande. Pedro Araújo, depois de um terremoto, por exemplo, é frequente ver focos de incêndio. Lá está, fugas de gás, eletricidade. O que é que nós devemos, a seguir ao terremoto, fazer para não incomodar e não atrapalhar quem está verdadeiramente a trabalhar para salvar os outros? Porque depois todos nós vamos querer ajudar os que ficam vivos e os que ficam para trás, não é? Sim, por exemplo, devemos ter um calçado resistente para nos protegermos, termos as mãos e as pernas, se possível, também tapadas para nos protegermos dos vidros. Qual é o comportamento do cidadão normal que devia assumir a seguir a um momento como este, para que depois não atrapalhe e possa ajudar verdadeiramente as equipas que vão para o terreno fazer busca e salvação? Eu diria que o fator crítico de sucesso é exatamente a preparação, a instrução. Como o Jorge Dias dizia bem, o conhecimento do próprio lar, o conhecimento dos riscos onde nos encontramos. Isso permitirá termos atitudes muito assertivas e, naturalmente, atitudes que concorrem para a nossa própria segurança. Dizer que o acidente é isso mesmo, quer dizer, é qualquer coisa que acontece quando menos esperamos, no espaço e no tempo. E por isso, quanto melhor dominarmos as matérias de segurança no espaço que ocupamos, naturalmente que melhor reagimos e melhor nos protegemos. Eu diria que na proteção, e já lá vou ao incêndio, na proteção das pessoas, nomeadamente por elementos estruturais resistentes, nomeadamente uma mesa, devemos procurar os ângulos mortos. Os ângulos mortos são aqueles que vamos encontrar. Imaginemos que numa mesa redonda, junto ao pé dessa mesa, porque nas extremidades a queda de um qualquer objeto fará naturalmente quebrar. E por isso, quanto mais próximo tivermos do elemento de sustentação, ou seja, junto ao ângulo morto, naturalmente que mais protegidos estamos. Quanto aos incêndios, os incêndios são normalmente resultado das subcargas elétricas. Quando o Jorge dizia que temos que cortar todas as fontes de energia, seja o gás, seja a eletricidade, a água, naturalmente, pelas rupturas que irão ocorrer pela própria fratura da canalização, mas quanto aos riscos de incêndio, associados naturalmente às redes de gás e de eletricidade, devia ser uma prática assumida por todos nós, no nosso cotidiano. E por isso, mesmo quando nos vamos deitar, seria uma boa prática desligarmos o gás. Não faz sentido tê-lo ligado, ele não é necessário para quando estamos a dormir, e por isso poderia ser perfeitamente desligado, e era já uma tarefa que teríamos realizada quando o evento sísmico ou qualquer outro evento dessa natureza. E por isso, ter medidas cautelares, mesmo em matéria rotineira, faria toda a diferença. Quando o incêndio ocorre, temos naturalmente que reagir. E o reagir é, se temos condições de segurança para fazer uma primeira intervenção, fazemos, se tivermos um extintor, se tivermos um balde de água, desde que não sejam riscos elétricos, naturalmente, mas podemos fazer e tentar debelar aquele incêndio, ou aquele foco de incêndio, na sua fase inicial. Se de todo não houver condições de segurança, temos que abandonar o local e abandonar o local de forma precoce para que o sucesso da nossa evacuação seja conseguido. Os incêndios ocorrem normalmente neste tipo de eventos, quando estamos a falar de sismos, resultante muitas vezes das subcargas em estações elétricas, em quadros elétricos ou equipamentos que estejam em carga. E para aí temos que naturalmente dirigir atenções. É importante que em nossa casa, no nosso lar, tenhamos extintores adequados a cada um dos riscos. Extintores pó-químicos, extintores de CO2, de anidride de carbono, de forma a podermos adequar o extintor à tipologia de incêndio que temos, uma vez que nem qualquer... os extintores têm tipologias adequadas, não é qualquer extintor que serve para apagar qualquer incêndio, e por vezes, quando mal aplicado, o acidente pode ser maior do que se não tivéssemos agido sobre aquele incêndio. E por isso isto é de todo importante. É preciso que, naturalmente, as pessoas também tenham conhecimentos sobre como atuar em incêndios. E isso faz parte daquilo que devia ser a nossa formação de base em conceitos de proteção civil, formação que deverá, naturalmente, tão precocemente quanto possível, no ensino primário, começar a ser incutido nos nossos jovens,
porque a proteção civil é, naturalmente, um bem comum e quanto mais cedo tivermos esses conceitos assimilados, naturalmente que nos tornaremos pessoas mais resistentes e com melhores ações já enquanto adultos, enquanto vida ativa. E por isso valeria a pena, enfim, olharmos para esta matéria com outros olhos, perspectivando um futuro cada vez mais seguro. O Pedro Araújo e o Jorge Dias já nos deram aqui algumas sugestões e já nos ensinaram alguns comportamentos a ter, no caso de um sismo. O RTP Ensina deixa também alguns conselhos de como fazer antes, durante e depois de um terremoto. Vamos ver. A regra número 1 é conhecer bem os cantos à casa. Nesta sala, o espaço à partida mais indicado será por baixo desta viga, que é um elemento estrutural, e próximo do corredor também que dá a comunicação para o exterior. Esta é uma parede mestra, isso é? Não é a parede mestra, mas é por baixo de uma viga, de uma estrutura, portanto, resistente. Depois é uma zona que fica afastada das janelas e os limites da estrutura da casa são sempre os mais perigosos em caso de sismo. A mesa habitualmente seria um bom local, mas neste caso não é? Poderia ser, de facto, mas neste caso a mesa é de vidro, tem um candeeiro também de grandes dimensões por cima, tem objetos que também por si se poderiam partir numa situação de alguma movimentação, portanto é um local a evitar por completo. Outra coisa a evitar é ter portas fechadas. Porque qualquer oscilação da estrutura pode impedir a abertura fácil. Camas e sofás não devem estar junto das janelas, com quadros ou candeeiros pesados por cima, nem pensar. Muitas das vezes as nossas casas estão cheias de móveis, de objetos, temos muitas estantes, geralmente nos corredores, e portanto um dos objetos que pode impedir a nossa passagem é, por exemplo, a questão das estantes. Portanto, tentar fixar alguns objetos à parede, de forma a que numa situação desta nos permita a mobilidade para o exterior. Na despensa tenha sempre alguns mantimentos. Principalmente para as crianças mais pequenas, nós termos alguns alimentos armazenados, ou seja, leite, água, alguma alimentação específica para bebês. No caso de haver crianças mais velhas em casa, defina com elas um ponto de encontro, porque pode não haver tempo de as ir buscar ao quarto. Ensine-as a desligar o gás e a eletricidade, por isso evite situações como esta. Pode nem nunca acontecer, mas não será por essa hipótese que um dia a Terra vai tremer. Por isso, por mais absurdo ou alarmista que lhe pareça este conselho, tenha sempre em casa uma lanterna, um conjunto de pilhas e um rádio portátil. Ana Rita Freitas, RTP. Pedro Dias, enquanto víamos esta reportagem, eu lembrava uma situação que nunca mais me saiu da memória, foi no terremoto que gerou o maremoto. Alguém que viu o mar recuar e achou aquilo tão curioso que foi andando e sentou-se. E um dia, ou passado um pouco, veio a tal onda e levou a pessoa. Ou seja, estes são sinais, o mar dá-nos avisos, devemos saber ler os avisos que o mar nos dá, e não é só no caso dos maremotos, é em muitas outras situações. Sim, devemos. Eu já estava a falar do tsunami de 2004, sim, não é? sim. Que afetou essencialmente a zona da Tailândia, Bangladesh, Myanmar. Sim, há relatos e há filmes, não é? Sim, de maremoto, de tsunami. Sim, usando o nome português. De turistas que realmente conseguem captar esse momento em que veio a primeira onda, no seguimento de um sismo, e as pessoas, por curiosidade, porque aperceberam-se que a praia ficou quase seca e por curiosidade entraram dentro da praia, e depois veio uma segunda onda, não é? Isso depois, tanto é aquele efeito, não é? A seguir portanto, o maremoto normalmente é uma sequência de várias ondas. Houve um miúdo, se não me engano, sueco ou qualquer coisa, já não me recordo, que aprendeu na escola, tal como vocês diziam, os sinais que o mar pode dar no caso de um tsunami, e salvou muitas pessoas, porque avisou vem aí um tsunami e fez com que as pessoas fugissem da praia. Sim, nós onde temos a maior afluência junto às praias, não é? Os lugares mais visitados é durante o verão. Só para lhe dar uma ideia, em termos de visitas, estamos a falar em visitas, não é? Pessoas, é um estudo que foi feito, julgo referente a 2006, e portanto já é um estudo revisto em baixa, tendo em conta aquilo que é a afluência do turismo em Portugal,
estamos a falar de 75 milhões de visitas às praias portuguesas, sendo 13 milhões de turistas. Portanto, pessoas que vão e voltam. Portanto, ou seja, um país inclina para o litoral. Exatamente. E, portanto, nós próprios estamos a fazer essa reflexão na autoridade marítima. O que é que podemos fazer, por exemplo, numa situação típica de verão, o que é que os nadadores salvadores podem fazer? E portanto, vamos começar no sílabus da formação deles, dar essas noções, e que são coisas realmente muito básicas, que é dizer às pessoas, aqui falávamos antes em estúdio, o problema depois é como é que as pessoas, de uma forma ordeira, conseguem sair da praia e evacuar. Mas há conselhos muito básicos, que é as pessoas tentarem procurar locais com uma cota mais elevada, dos 35 metros, e tentarem, entre aspas, fugir, se tiverem tempo, para uma zona afastada da linha da faixa litoral, pelo menos de 1,5 km. E, portanto, isto é aquelas coisas no imediato para quem está na faixa litoral pode fazer. Os navios são os que estão mais salvaguardados, porque o procedimento que nós temos, e nós que andamos no mar sabemos, em caso de alerta de tsunami, o que devemos fazer é navegar em afastamento à linha de costa, e, portanto, ou seja, mais para o alto para águas mais profundas, tanto para o efeito, tanto porque a onda não é tão... E não tem tanta força, não tem aquela força cinética. É quando porque a onda começa a ganhar volume à medida que se aproxima da praia, não é? Portanto, começa a elevar, não é? Há relatos desses no Chile, quando foi o último tsunami no Chile, há poucos anos. A Marinha mandou sair tanto os navios todos das bases e navegar para águas profundas. Eu tive conheço um oficial da Marinha do Chile, e ele depois disse-me que viveram ali umas horas de pânico, porque eles foram todos para alto mar e ficaram sem saber notícias em terra e o que é que tinha acontecido. Portanto, devemos sim saber ler os sinais do mar, mas isso é uma coisa que devemos... Lá está, já falámos aqui na questão da cultura, na questão da formação. Nós tentamos todos os dias combater isto, que é... Às vezes sou eu apelido em iliteracia. As pessoas são pouco disciplinadas, Pedro Dias. As pessoas, por vezes, até são arrogantes quando são chamadas à atenção. Perante a iminência do perigo, sim, quando alguém as chama a atenção, há bons e maus exemplos, não há até alguma arrogância... Há bons e maus exemplos. Eu este ano no verão vi avós a chamarem a atenção aos netos para não andarem fora de pé. Portanto, eu julgo que há bons e há maus exemplos. Lá está, vamos entrar outra vez na questão da cultura. Na cultura, e se calhar na cultura portuguesa é pouco propensa às questões da segurança. Eu lembro-me que quando era jovem, que não se andava com o cinto de segurança nos carros. E hoje em dia é um ato completamente normal, não é? As pessoas colocarem o cinto. E, portanto, quem fala do cinto no carro fala do colete salva-vidas a bordo de uma embarcação, portanto, será naturalmente mais outra área. Eu acho que nós devemos combater a iliteracia marítima, ou a iliteracia balnear, por assim dizer. Como é que vocês dão pedagogia na vossa atuação às pessoas? É um trabalho de proximidade, e a Polícia Marítima, eu já abordei isso no princípio da nossa conversa, que é o programa de Cidadania Marítima. Cidadania Marítima é um programa que fazemos o ano inteiro. Nas escolas, nas associações, nos bombeiros, até junto às corporações dos bombeiros, e só para lhe dar assim em números grosseiros, atinge cerca de 80 mil crianças e jovens. Portanto, são números diretos que nós atingimos, e nós sabemos que estes números depois podem duplicar e triplicar, porque as crianças chegam a casa, falam aos pais, falam aos avós, falam aos primos, e portanto é um trabalho que este programa em si vai agora para o seu 3º ano consecutivo, e que dá frutos e vai dando frutos, e portanto tem que ser paulatinamente, há cada vez mais informação, as redes sociais também são um ótimo instrumento para divulgação, a própria comunicação social, a televisão, e portanto eu julgo que esta questão da cultura, nós podemos sempre dizer que é uma questão portuguesa, mas há cada vez mais sinais que as pessoas se preocupam, como há outros exemplos na sociedade, como a alimentação, como a prática do desporto. E, portanto, esta questão da segurança marítima, a resposta à emergência no mar, é também um caminho a percorrer e que tem sido percorrido com ânimo. É muito recente, mas já há lições a tirar. O furacão Irma deixou um rastro de morte e destruição por onde foi passando. Foi o mais longo furacão no Atlântico, na história do Atlântico. Vamos ver. Nas Caraíbas, percorrendo a devastação em Saint-Martin, o presidente francês admitiu que vai ser lento o regresso à normalidade. Le travail continue à se faire pour rétablir des capacités de production d'eau courante et potable sur l'île. Ils permettront de rétablir d'ici au 20 septembre environ un tiers des capacités, avec progressivement dans les semaines qui suivront un retour à la normale. Macron avisa que também é preciso aprender com os erros. Je ne souhaite pas que nous reconstruisions Saint-Martin à l'identique.
Ce qui s'est passé est aussi lié au fait que des habitations étaient trop précaires, que les réseaux étaient trop fragiles, que la géographie des habitations n'était plus adaptée au risque. Em Barbados, o ministro inglês dos Negócios Estrangeiros destaca a dimensão da operação de emergência britânica. This is the biggest military deployment, Sam, that we've seen since Libya. You've now got 1,000 troops in the area. I think more than 50 police officers, more police officers coming in tonight. Huge quantities of supplies coming in. Mais de 27 milhões de euros para a reconstrução, anunciou o governo inglês. Mais de 60 pessoas morreram na sequência do furacão Irma, 18 só nos Estados Unidos. Em locais como Florida Keys, 25% das casas ficaram destruídas. Uma semana depois, ainda há milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. Jorge, felizmente não temos este tipo de fenómenos naturais, mas temos outros. Temos inundações, temos também, de vez em quando, alguns temporais. As inundações já não são tão frequentes como eram antigamente. Antigamente víamos a zona do Porto muito inundada, víamos aqui a zona de Santarém. Fomos nós que fomos tomando medidas, algumas que salvaguardaram e que minimizaram esses danos, ou a qualquer momento eles podem acontecer, porque na verdade as condições meteorológicas não têm sido favoráveis a isso. Eu não seria tão assertivo em relação à questão de não podermos ter. Eu acho que nós vivemos cada vez mais uma era em que vamos, e estamos a notar isso, vamos sendo confrontados com fenómenos extremos. Muitas vezes vimos fenómenos extremos que geram precipitações brutais. Essas precipitações muitas vezes têm consequências em pequenas bacias urbanas e, portanto, geram enormes inundações. Lembro-me que aqui há uns anos a cidade de Lisboa ficou em muitas zonas completamente alagada, exatamente resultado de uma situação excepcional do estado do tempo. Podemos ter em grandes bacias hidrográficas, como era o caso, por exemplo, nos anos 90, era muito frequente termos ali a zona do Ribatejo, muito sitiadas, algumas das povoações, porque estavam completamente sitiadas por água. Mas essas situações não significam que não possam voltar a ocorrer. Talvez não este ano, porque neste momento estamos numa situação de seca extrema e, portanto, estamos exatamente com falta de água, mas exatamente isto para dizer que nós vivemos uma era de extremos. Tão depressa as coisas estamos num extremo como se passa a outro. E, portanto, por isso mesmo nós temos que ser cada vez mais prudentes em relação à nossa atuação, em relação ao ecossistema. Porque nós vivemos numa uma terra que é finita, tudo aquilo que nós fazemos tem impactos, e esses impactos começam em cada um de nós, na forma como, por exemplo, consumimos a água, na forma como, por exemplo, produzimos desperdícios, os lixos. Portanto, nós temos que ter uma atitude muito consciente em relação ao ambiente que nos rodeia. E, portanto, isso começa em cada um de nós, e começa em cada um de nós também a preocupação com a nossa própria proteção e segurança. Eu gostava de dizer que, em relação a todos este tipo de fenómenos extremos, nós vimos aqui na peça o exemplo dos furacões. Nós, de facto, não estamos numa zona de furacões, mas temos algumas perturbações frontais que muitas vezes ocorrem entre os meses, a partir do outono, inverno e nos começos das primaveras, que nos podem, de facto, trazer problemas graves do ponto de vista da pluviosidade e, portanto, gerar inundações. E se nós associarmos isso, muitas vezes, digamos, à sequência, ao encadeamento de situações, podemos ter verdadeiras catástrofes. Lembro que muitas vezes uma zona que, por exemplo, tenha, durante um verão, sido ardida, pode, de facto, ficar sem coberto vegetal e uma carga de água enorme imediatamente provocar deslizamentos e arrastamento de todo um conjunto de materiais e, portanto, a jusante na bacia hidrográfica provocar depois uma catástrofe. Portanto, nós temos que ter consciência disso e temos que atuar preventivamente. Claro que as autoridades públicas, e quando eu digo autoridades públicas estou a falar da proteção civil aos vários níveis, começando naturalmente pelo nível municipal, que tem essa preocupação, com os seus agentes
faz esse tipo de avisos, toma as medidas de caráter preventivo exatamente para acautelar que as coisas sucedam, e cada um de nós tem também que ter uma atitude consciente. E um dos aspectos que é fundamental nisso é também, em família, nós falarmos dos assuntos e fazermos aquilo que todos nós devíamos fazer e que muitos não fazemos, que é estabelecer um pequeno plano de emergência. O plano de emergência é uma coisa muito simples. Não tem que ser um papelão enorme com muitas normas. Tem que ser uma coisa em que os membros do agregado familiar combinem entre si quais são as tarefas que devem fazer. No caso de se perderem uns dos outros, onde é que se devem encontrar. No fundo, é uma atribuição de responsabilidades e, no fundo, uma missão para aquele agregado familiar. E, por outro lado, ter um kit de emergência, que é aquilo que nós devemos estar em qualquer momento, seja porque temos uma inundação, seja porque se aproxima, porque vivemos numa zona de floresta, se aproxima um incêndio rural, devemos estar sempre preparados para poder abandonar o sítio onde estamos. E isso significa ter o nosso kit de emergência sempre à mão, onde devem estar aquilo que ouvimos também na outra peça, a lanterna, os medicamentos para aqueles que necessitam. Portanto, são estes cuidados que nós devemos começar a incorporar nos procedimentos que temos no sentido da nossa proteção. Pedro Araújo, mais sugestões para nós enriquecermos a nossa responsabilidade social em casos de inundações, por exemplo? Eu diria Se vivemos numa zona que é possível que seja possível sofrer inundações, devemos estar conscientes do que fazemos. Mas não só, porque, como dizia o Jorge, de vez em quando vem uma carga e também há inundações na cidade. E não é propriamente na zona ribeirinha. Eu diria que nós temos que começar por pensar em contraciclo. Isto é... Antes que as coisas aconteçam. Exatamente. Nós preocupamos-nos com as cheias quando já está a chover. Preocupamos-nos com as inundações quando já temos as ruas alagadas. Preocupamos com os incêndios quando eles nos batem à porta. E por isso a solução passa exatamente por começar a pensar em contraciclo. Ou seja, quando temos calor temos que nos preocupar em medidas preventivas relativamente às cheias e o vice-versa. No inverno temos que pensar fogos florestais. E seguramente nós estamos em outubro. No passado dia 13 comemorámos, por decisão das Nações Unidas, o Dia Internacional para a Redução das Catástrofes e de facto estamos no mês ideal, até porque estamos em seca neste momento, para pensar medidas preventivas para as cheias, porque o ciclo hidrológico vai ocorrer e por isso vamos ter precipitações, há de ser pontualmente fortes e darão seguramente origem a cheias, quiçá inundações, noutros locais, nomeadamente no tecido urbano. E por isso, se pudermos, desde já, começar a desobstruir linhas de água, que normalmente têm comportamento torrencial, que só se formam quando há chuvas intensas. Se conseguirmos começar a tratar dos nossos quintais, se conseguirmos limpar os nossos sumidores, as nossas sarjetas, os algerosos, enfim, se conseguirmos... E não estar à espera que outros o venham fazer por nós? Sem ficar à espera que outros o façam e com muito tempo para o fazer, podemos com certeza estar a reduzir em muito, a mitigar aquilo que serão as consequências de precipitações fortes sem que estas medidas sejam acauteladas. E por isso estamos na altura certa para fazermos a diferença, para podermos antecipar resultados e podermos dizer que não tivemos vítimas, não tivemos danos significativos porque trabalhámos para isso. Por exemplo, limpar linhas de água, retirar os canaviais, limpar sarjetas, retirar monstros que muitas vezes são colocados nas linhas de água e provocam autênticos diques, porque quando se libertam provocam uma onda de inundação de cheias normalmente violenta. Isto é aquilo que ocorre exatamente com o material rolante em áreas ardidas, áreas florestais de extensões significativas, e por isso aquilo que vamos encontrar é, com certeza, obstáculos
ao circuito normal das águas, destas linhas de água, e por isso aqueles troncos, aqueles ramos que vão sendo transportados pela onda de cheia ou pela linha de água, irão com certeza em determinada altura, numa zona de estrangulamento, numa zona de ponte, irão constituir-se em si mesmo um obstáculo à livre circulação das águas e criar os problemas que muitas vezes encontramos, que é a formação de vastos lençóis de água que depois entram pelo tecido urbano e nos criam muitas dificuldades em termos de assistência, de salvamento. É facto que nós temos tido anos secos e anos hidrológicos muito curtos. Mas também é facto que a precipitação que onde ocorre tem ocorrido de forma torrencial, tem criado problemas sérios no escoamento das águas e, por isso, traz, em regra, problemas às comunidades. Naturalmente, uma tromba de água, ao ocorrer num deserto, não seria por si um acidente, ao ocorrer numa zona urbana com vida humana, é seguramente um problema. E é este problema que temos que encarar, é este problema que temos que resolver e resolvê-lo em tempo útil. E esta é a altura certa para o fazermos. Por isso eu apelava ao nosso cidadão, enfim, a todas as nossas comunidades, que arregaçassem mangas e começassem a mostrar trabalho, a mostrar serviço, nomeadamente naquilo que estiver ao seu alcance, aquilo que forem as suas propriedades, aquilo que forem as suas habitações, podendo naturalmente fazer a diferença naquilo que são as medidas de mitigação, as medidas de prevenção para o risco de inundações e cheias. Pedro Dias, há muitos naufrágios? Há mais daqueles do que nós gostaríamos que ocorressem. Estão a aumentar? Estão a diminuir? Não, eu julgo que a tendência até é diminuir. A tendência é diminuir. E agora via-se na peça, não é? O Presidente Macron a dizer que temos que aprender com os erros e infelizmente também a comunidade dos marítimos e a comunidade pescadeira também aprende infelizmente com os erros e muitas vezes com situações trágicas. Eu sobre isso eu gostava de dizer, e voltamos à teimosia dos números, que aquilo que na área de responsabilidade de busca e salvamento marítimo nacional, 90, em cada 100 pedidos de socorro, 98%, portanto, em cada 100 pessoas que pedem auxílio, 98 são salvas. E nós depois, quando olhamos à lupa o que é que aconteceu àquelas 2 pessoas que não conseguiram sobreviver, percebemos que eram situações em que as pessoas já estavam de tal forma expostas ao perigo que já não houve tempo para a emergência poder dar resposta. E isto porque a resposta à emergência no mar é um pouco diferente do que é a resposta à emergência terrestre. Nós costumamos dizer que se o pescador ou o marítimo, a falar da Marinha de Comércio, ou mesmo o iatista que tem o seu barco à vela, o seu iate, se conseguir emitir o alerta e se souber sobreviver, aqui entramos na cultura de segurança, ele tem 100% de hipóteses de ser salvo. Portanto, aqueles 2% que não conseguem ser salvos são porque ou não emitiram um alerta ou porque não conseguiam sobreviver. Isto para dizer, ainda agora mais atrás na conversa falávamos na quantidade de pessoas que dão resposta à emergência, para quem nos ouve diz, mas que confusão. Pelo contrário, se há coisas que funcionam bem, é a resposta articulada, eficaz e também eficiente. Eficaz porque o objetivo é sempre salvar vidas e eficiente é utilizando os recursos da melhor forma, aplicando os melhores recursos. E, portanto, há um contínuo na resposta à emergência. Na situação do naufrágio, os pescadores ou os marítimos são salvos, mas depois há uma resposta contínua a partir de terra à emergência. E hoje em dia está muito bem oleado, aprendeu-se com o passado. Os centros de coordenação de busca e salvamento marítimo que funcionam sob a égide da Marinha, onde são pessoas completamente, eu costumo chamar os heróis anónimos. Quem salva nós hoje em dia que estamos aqui a dar a cara somos os porta-vozes, mas os verdadeiros heróis estão a esta hora a trabalhar, estão no mar, estão em alerta nas bases aéreas e, portanto, esses é que são os verdadeiros heróis. Excelentes profissionais e tantas vezes com sacrifício pessoal e familiar. Sim, e muitas vezes não se vê a cara dessas pessoas. E eu falo aqui nos centros de coordenação de busca e salvamento marítimo que eles muitas vezes têm um trabalho notável em juntar a informação, porque muitas vezes é um puzzle de informação completamente difuso. Lá está, porque em terra eu provavelmente consigo georreferenciar-me e digo que estou na Rua de Santa Justa, no cruzamento com a igreja. E no mar muitas vezes eu não consigo fazer isso e, portanto, lá está a questão de eu saber sobreviver. Tenho instrumentos de navegação que me dão a posição, tenho o sistema de alerta
que entra pelos centros de coordenação de busca e salvamento marítimo. O meu barco está registado, eu tenho um parente ou alguém familiar que sabe onde é que eu estou em faina de pesca e, portanto, muitas vezes os centros de coordenação de busca e salvamento marítimo têm que juntar a informação, por isso a informação é um puzzle de informação muito difusa. A estrutura toda da Proteção Civil depois dá uma resposta muito eficaz naquilo que é o contínuo, por exemplo, da assistência depois aos marítimos que naufragam. Quer em matéria do próprio INEM, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar, os bombeiros, quando vão buscar os náufragos à linha de costa e os transportam depois em segurança para os hospitais. E, portanto, há aqui uma resposta que é muito complexa, mas é muito eficaz. E para quem foi dar um mergulho e picou e sentiu que houve ali qualquer coisa no pé, procurar ajuda, Picadas procurar quem sabe. Há peixe-pedra, há caravela portuguesa, Sim, esse é outro risco que também, talvez pouco mediatizado, mas que também é responsável pelo número, eu diria quase de milhares de incidências, em especial na época balnear. Não temos ainda, felizmente, mordidelas de tubarão, mas para lá caminharemos, com as alterações climáticas e com o aquecimento. Sim, ou seja, já começamos a ter muito mais reportes de avistamento de cetáceos junto à faixa litoral. Muitas vezes pessoas que veem barbatanas de golfinhos e acham que são barbatanas de tubarões, mas eu brinco com isto, parece que há algum cinismo, mas realmente as questões das alterações climáticas estão aí. E quando se tem temperaturas de água do mar na ordem dos 25, 26 graus no verão, dias consecutivos, e, portanto, aquilo que são o historial de mordidelas de tubarão que acontece na Austrália e no Índico, pode ser que se calhar daqui a 20 anos comecem a ser mais frequentes na nossa costa. Efetivamente ocorrem muitas picadelas de peixe-aranha, aí a recomendação é que rapidamente se desloquem para junto dos nadadores salvadores, isto no verão, não estou a supor que no inverno com temperaturas de 16 graus existem pessoas que o fazem e incorrem riscos, vão a banhos, mas o peixe-aranha também é um peixe mais de águas quentes e, tanto, os nadadores salvadores estão aptos a responder. A questão das caravelas é curioso, é um fenómeno que tem vindo a ser cada vez mais visível. Nos Açores, então, é muitíssimo visível. E, por exemplo, nos Açores há uma cultura muito grande de saber lidar com as caravelas. As crianças nascem com aquilo e, portanto, os pais ensinam que não se deve brincar. Aquilo tem mesmo o formato de uma caravela e dá vontade de tocar, parece quase é uma caravela autêntica. Mas é extremamente perigoso e a própria mordidela é venenosa e pode levar à morte. Temos pouco mais de 2 minutos. Gostava de pedir ao Jorge, e no caso, para já, ao Pedro Araújo, e aquelas pessoas que vivem com as árvores em cima do telhado. Também não é a altura, agora, no inverno, de pensarem que no próximo verão convinha que a árvore não estivesse lá. E que limpassem à volta e que criassem um perímetro de segurança. Há legislação específica e tudo o que são arvoredos. Que é quantos metros? Para que as pessoas... Estamos a falar de 5 metros das coberturas do edificado. E por isso uma coisa são os terrenos, que têm que estar limpos à volta das edificações, das habitações, num plano térreo de 50 metros. E depois, no que diz respeito às coberturas, não devem ter qualquer tipo de vegetação, nomeadamente copas de árvores, num diâmetro de 5 metros. É facto que não se constata isso em muitas situações e daí se exporem ao risco acrescido. E por isso é também a altura de, se calhar, de começar a olhar para o céu, nomeadamente quando estamos com os pés assentos na terra, que se vê, olhar para a cultura fazia sentido. Aproximarem-se as pessoas com as árvores em cima dos seus telhados, não é? Sim, nós temos um longo caminho ainda a percorrer no que diz respeito à proteção do edificado em espaços rurais florestais. E esse tem sido um dos obstáculos à rápida e eficaz intervenção dos bombeiros nas primeiras intervenções. Os bombeiros acabam por dispersar muito os seus meios para defender casa a casa, perdendo aquilo que é a força musculada de um grupo de socorro, que é de chegar a um teatro de operações com 9 veículos, 30 operacionais e poder dedicar-se à frente de fogo, ou seja, ao combate à chama. Muitas vezes tem que partir esse grupo e torná-lo operacional em brigadas ou em equipas isoladas para defender casa a casa, em vez de estar concentrado no combate à progressão do incêndio. Naturalmente que a cada circunstância adequamos uma estratégia, definimos uma tática para que a manobra resulte, mas
tudo seria com certeza mais facilitado se não tivéssemos muitas vezes estas circunstâncias que são o descuido, muitas vezes o desinteresse pela própria segurança nas habitações que, como digo, existem no nosso plano florestal. Eu estou convencido que isto é uma questão de tempo, pois a sensibilização, a informação é hoje uma realidade e por isso ninguém se pode queixar de falta de informação e por isso com o tempo naturalmente que iremos encontrar melhores condições, sabendo tão bem que do ponto de vista dos incêndios eles serão sempre cada vez mais severos, porque o ciclo da catástrofe é isto mesmo, tendo em conta as alterações que estamos a sentir no ecossistema e nas condições meteorológicas, e por isso vamos ter que fazer qualquer coisa, isso já está a ser feito. Jorge, num minuto, temos grandes concentrações de pessoas, festivais, concertos. Há que manter a serenidade se houver algum problema, não entrar em pânico, nunca. E confiar nas autoridades e nas pessoas que estão lá para nos proteger? Sim, sem dúvida. Eu acho que não perder a cabeça, que é aquilo que trazemos sobre o corpo, é fundamental. E não perder a cabeça significa exatamente isso. Não é só no sentido literal do termo de a deixar cair, coisa assim. Significa que nós temos que ser ponderados, temos que manter, como se costuma dizer, a cabeça fria. E para isso temos que naturalmente refletir sobre os riscos que temos à nossa volta. Por outro lado, temos que ter confiança nas autoridades que temos. O pior que pode existir para uma sociedade é, de facto, não confiar nas suas autoridades. A autoridade é fundamental e tem um papel estruturante exatamente para garantir aquilo que é, no fundo, aquilo por que eu comecei, que é a nossa segurança e que foi também dito aqui pelos outros convidados e colegas de painel. Para isso, naturalmente, nós incitamos a sensibilização exatamente para que as pessoas saibam como se proteger. Jorge Dias, Pedro Araújo, muito obrigado por terem vindo à sociedade civil. Obrigado nós pelo papel que vocês desempenham na nossa proteção, a vocês e a todos aqueles que estão sob o vosso comando, a tantos desses heróis que não se lhes conhece a cara nem o nome. Muito obrigado, em nome de todos. Bem-ajam. Falámos hoje aqui sobre o que fazer em caso de emergência. Nada mais simples, como acabou de dizer o Jorge Dias. Manter a cabeça fria e confiar nas autoridades e naqueles que estão lá para nos proteger. Se não os puder ajudar, pelo menos não os atrapalhe. Fique bem. Boa tarde.